Olá, paz para todos, sejam sempre bem-vindos. Pastor Marcos Moreira, mais uma vez, com um resumo de sermão para vocês. Hoje o sermão 105, Coragem, com base em Juízes, falando um pouco sobre a história de Gideão. Gideão, um personagem conhecido. Deixe o seu like, faça a sua inscrição no canal. Também, se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Me ajude para que esta mensagem alcance muitas pessoas, toque na vida de outros, para que eles também compreendam essa mensagem que estão na Bíblia, que é um dos meus sermões, e que falam sobre diversos temas. Hoje, em específico, coragem. E coragem é praticamente o inverso de que da comportamento de Gideão, quando ele é chamado por Deus para realizar algumas coisas. Nós sabemos, quem conhece a história sabe disso. Mas isso não está tão longe da gente. Eu tenho certeza, se eu começar a falar sobre algumas coisinhas e perguntar para vocês assim, por exemplo, se vocês têm coragem de pregar o evangelho no meio da rua, no ônibus em pé, no meio de uma praça, ou até mesmo de pregar o evangelho dentro da sua casa para os seus parentes que não são. Se você já é cristão, dos parentes que não são cristãos. Se você não é cristão, imagine ler uma mensagem de Deus que, no sentido do cristão, no sentido de frequentador da igreja evangélica ou da igreja católica, com frequência mesmo, e não ficar visitando a igreja uma vez ou outra. Me permitam dizer assim, que as pessoas que realmente seguem a Cristo Jesus, há uma necessidade de ter um litígio, de ler a palavra, conhecer Cristo Jesus, aprender sobre Ele, e assim sendo, você se alinha com o cristianismo e também com as ideias de Cristo, que é evangelho, que significa pregar as boas novas dele mesmo, Cristo Jesus. Então, nesse entendimento, quando se pergunta se você prega a palavra, você tem coragem de pregar a palavra? É uma provocação, não é? Mas é isso, quando Gideão foi chamado a fazer alguma coisa, ele colocou N desculpas para não fazê-lo. Na realidade, ele tinha um certo receio mesmo. Ele não era exatamente um homem corajoso, assim, daqueles que a gente pega de supetão e fala assim, realmente isso aí é corajoso mesmo. Não, ele quando foi clamado e chamado por Deus para realizar uma liderança de um povo para fazer aquilo que era necessário na época dele, ele começou a dizer para Deus, não, mas Senhor, eu sou o menor da minha casa e a minha família é o menor das famílias desse povo que está aqui ao meu redor, então eu sou um bichinho pequenininho. Então me faltam muitas coisas. Aí quando Deus fala, não tem problema, eu vou te orientando, eu vou te fortalecendo, ou como Deus cumprimentou ele, vai nessa sua força, homem valente. Eu acho que ele se tremeu todo só de ouvir a voz de Deus. E aí coloca Deus em prova, algodão molhado para que secasse, ou para que não molhasse, chovesse, o algodão não molhasse, ou se chovesse, se não chovesse, o algodão aparecesse molhado. Assim, desafios, e obviamente desafiar Deus é uma coisa interessante, porque normalmente Deus faz aquilo que Ele quer, do jeito que Ele quer, e da movimentação do poder dele, que fica claro na história. Por isso eu peço para vocês sempre leiam, não só ler o meu sermão, como também ler os textos que dão origem aos meus sermãos. Ter coragem, além de muitas outras coisas, é você ter objetivo também. Ter coragem e não ter objetivo, você vai sair correndo para um lado e para o outro, realizando coisas que no final não vão ter, você não vão ter nada que substancial, não vai gerar algo importante ou não vai gerar algo que seja interessante mesmo para você. Então tem que ter objetivo. Eu vou ser corajoso. Que bom, vou ser corajoso em fazer o quê? Não, vou construir um muro, então vou ter coragem para construir um muro. E você planeja, projeta, define, risca. Obviamente tem que comprar os tijolos, o cimento, a areia e arranjar um ajudante de pedreiro, se você for pedreiro. E se não, você tem que contratar um pedreiro e um ajudante e só administrar
para que aquela obra chegue até o final. E com isso, planos, projetos, metas, prazo para cumprir, tudo isso faz parte de realizar alguma coisa. Então, ter coragem é bom, mas ter coragem tem que ter também objetivo do que realizar e como realizar. Isso Gideão recebeu de Deus quase que de graça. Deus deu para ele essa estratégia de como e o que realizar. Então, ele foi fomentado nesse projeto. E aí sim, então Deus chamou Gideão, e Gideão, como eu disse, deu desculpas e falou, não, eu não consigo fazer. Então, no final, para um bom entendedor, Gideão fugiu do compromisso. Então, Gideão não tinha compromisso. Deus apresentou para ele uma ideia, uma coisa a ser realizada, e ele fugiu desse compromisso. E o que eu pergunto para vocês é a mesma coisa. Quando Deus tem te chamado, você tem se colocado à disposição ou tem fugido do compromisso de fazer aquilo que Ele te pede para fazer? Eu falei de pregar a palavra, mas existem os 5 dons, né? Você ensinar, ou você pregar a palavra, ou você pregar o evangelho de maneira mais suave, né? Como evangelista, né? Ou também você fomentar trabalhos de missões, ou fomentar trabalhos da igreja, ou você agir. Se era um profeta, realmente um profeta, deixa fluir a profecia através de você. E aquele que é o apóstolo, né? Aquele que além de ir pregar o evangelho de certa forma, ele vai lá para consubstanciar, ele vai para fortalecer a criação de uma igreja em outras cidades. Isso é apostolado. Claro que isso aí não é assim, não. Agora então eu entrei na igreja, tenho 1 mês na igreja e agora sou apóstolo. Não é assim que funciona. Nós sabemos que tudo tem ritmo, tudo tem ciclos, tem passagem, tem aprendizado, principalmente da palavra, porque não há como você criar e estruturar a mente e o conhecimento de outras pessoas sem buscar o conhecimento da palavra de Deus. É necessário saber para ensinar, verdade seja dita. Então, neste entendimento, se Deus te chama, você se coloca à disposição. Se Deus te chama, você não tem que estar fugindo dele, nem estar correndo, nem inventando desculpas para não fazer. Não, Deus, eu agora vou fazer meu muro. Tudo bem, faça o seu muro, mas também pregue a palavra de Deus. E você vai ter oportunidade de se contratar alguém de pregar a palavra para as pessoas às quais você contratou para fazer um trabalho para você. Você pode pregar no seu trabalho com o devido cuidado de que o ambiente de trabalho secular ele não é feito adequadamente para você ficar ministrando o evangelho em qualquer horário. Tem um intervalozinho de um lanche, solta uns salmos, tem um intervalozinho de um cafezinho, ou do almoço, você voltou mais cedo, ou você ainda não saiu para o almoço, está no horário de almoço, solte um outro salmo, solte uma palavrinha do novo evangelho, né? Está caminhando, encontrou com o seu colega na rua, foram para a praia juntos, prega o evangelho. Mas aí não é o seu colega de trabalho, o seu colega na faculdade? Na faculdade, não, na aula, as aulas são feitas para serem aulas, para ensinar outras disciplinas. No intervalo da aula, prega o evangelho. Estou caminhando na rua e de repente eu encontrei com um antigo amigo, colega de trabalho, seja lá o que for, prega o evangelho. Isso é se dispor a fazer aquilo que Deus te pede, e para isso precisa de coragem? Com certeza. E se eu disser para você que, como foi com Gideão, de repente dá aquele medinho, dá aquele medão, fica com medo mesmo, e você até quer fazer, mas o medo te trava, clame a Deus por coragem. Não disse eu, olha que ousadia, não disse eu que coragem é uma virtude? Clame a Deus por essa virtude derramada no seu cálice de vida, quebre esse medo, avance com o mover de Deus atrás de você, porque Gideão, ele só se movimentou porque Deus, ele praticamente empurrou o homem, Gideão inventava uma desculpa, Deus dava uma solução, ele inventou uma desculpa, Deus dava outra solução, e Deus apertou um pouquinho ele, porque ele, quando ele realmente resolveu aceitar a missão, ele saiu chamando um monte de gente. Não, venham as pessoas, venham, porque nós precisamos realizar aqui uma obra que Deus nos pediu, e juntou uma multidão de pessoas. Eu estou falando aqui, sabe, de milhares de pessoas. Aí Deus falou com ele,
Essa multidão toda, nós vamos testar esse pessoal, vamos ver se eles são corajosos mesmo, ou se eles estão atentos, ou eles são guerreiros ávidos aí nesta, que era uma batalha de guerra, é uma batalha de guerra, né? Quem for ler o texto vai perceber isso, é uma batalha de guerra. Vamos ver se eles estão aptos mesmo para essa batalha de guerra. E Deus fez alguns testes e falou, não, esses aí, ó, esses que agiram dessa forma aí, tira, manda para aquela, olha, aqueles que estão casados recentemente, manda embora, olha, os que são frouxos, e foi assim mesmo, tá dito. Os que são frouxos, manda logo embora, vai atrapalhar na guerra. No final mesmo, foram escolhidos 300 homens, mas eram 300 homens, sabe, da fina flor, da espada afiada e do escudo perfeito, homens que realmente demonstravam que sabiam o que queriam fazer com relação à guerra. E Deus claramente deu outras estratégias para Gideão, para mostrar para ele que ele é Deus, e que eles venceriam com esses 300 homens. Não é nada não, pessoal, era uma multidão. Se eu não estou equivocado com o texto, mais de 100 mil homens do outro lado. Aí você fala assim, pastor, 300 não ganha 100 mil de jeito nenhum. Aí agora eu vou lembrar para vocês do filme 300, que mostra lá os espartanos ganhando de uma multidão de persas, né? E foi uma briga ranhenta. É claro que teve o quê? Condição e estratégia. No final, você fala assim, pastor, mas no final eles foram derrotados. Mas eles resistiram. E resistiram muito e tiveram vitória. No caso do Gideão, a estratégia de Deus, nós temos que lembrar que os espartanos, eles não tinham Deus de Abraão, de Isaac e Jacó com eles. Eles tiveram uma estratégia, tinham coragem, óbvio, né? Fala-se dos espartanos até hoje, da coragem que eles tinham. E eles não morreram com frouxidão, morreram enfrentando mesmo o outro exército, que era grandiosamente maior do que eles. Mas aí, no caso de Gideão, Deus deu uma estratégia extremamente inteligente para eles. E essa estratégia funcionou. O que eu digo para vocês, é necessário ter coragem. Eu imagino que vocês podem ter observado que atrás de mim tem o meu sermão. Vocês vão observar que lá no meu sermão tem um peixinho saltando de um aquário para outro. Como um peixinho vai saltar de um aquário para outro se não tiver coragem? Eis a palavra, me perdoe se eu tanto a repetir, mas às vezes é necessário para mover vocês, como Deus moveu Gideão, para que vocês compreendam que isso vai ajudar vocês, não só na pregação do Evangelho, mas para realizar obras, projetos e coisas na vida de vocês. Muitíssimo obrigado pela sua paciência, que também é uma virtude, pela sua audiência aos vídeos. Não se esqueçam, like, inscrição e compartilhem com outras pessoas. E nos vemos no próximo vídeo.